Vai direto para Brasília porque a Câmara dos Deputados cancelou na última sexta-feira os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro, que é do PL aqui de São Paulo, e Alexandre Ramagem. Quem vai chegar ao vivo com os detalhes é a Janaína Camelo, direto da capital federal. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda. Conta melhor pra gente, então, o que eles podem, o que eles não podem. Como é que o Eduardo Bolsonaro vai voltar de lá, dos Estados Unidos, se isso acontecer um dia? Pois é, Márcia, muita coisa pode acontecer ainda, né? Esse é um passo apenas ali com relação a Eduardo Bolsonaro, no caso de cancelar o passaporte diplomático dele. Isso aconteceu um dia depois do mandato dele ser cassado, porque foi cassado o mandato no dia 18, na quinta-feira passada. E esse comunicado ali, o comunicado da Câmara dos Deputados, afirmando que o passaporte diplomático dele foi cancelado, foi comunicado no dia depois, tanto de Alexandre Ramagem como de Eduardo Bolsonaro, né? Os mandatos foram cassados no dia 18 e esse comunicado cancelando foi no dia 19. O próprio Eduardo Bolsonaro informou isso nas redes sociais, Márcia, e ali nas redes sociais ele inclusive publica esse comunicado da segunda secretaria da Câmara dos Deputados, né, informando a ele o cancelamento do passaporte diplomático e pedindo também que ele entregue esse documento ao Ministério de Relações Exteriores. Esse documento a gente tem ali na tela para mostrar e diz o seguinte: diante da vacância do cargo, então a segunda secretaria da Câmara dos Deputados comunica, no caso, o segundo secretário é o deputado Lula da Fonte, do PP, comunica a perda do passaporte diplomático e pede, então, que Eduardo Bolsonaro devolva esse documento ao Ministério de Relações Exteriores. Nessa mesma publicação, o Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, que a intenção do ministro Alexandre de Moraes é sempre, nas palavras dele, é sempre a intenção de bloquear, de evitar bloquear ele do exterior. Foi o que ele escreve ali nessa postagem. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março deste ano, né? Então ele perdeu o mandato dele, foi cassado por conta de faltas, né, de ausências ali nas sessões ordinárias no plenário da Câmara dos Deputados. No caso de Alexandre Ramagem, ele foi condenado na trama golpista a mais de 21 anos de prisão, na verdade, há mais de 16 anos de prisão, porque ele só foi condenado a 3 crimes, por enquanto, os crimes mais graves, e também está no exterior, está também nos Estados Unidos, então ele é considerado foragido. Por isso, a Câmara dos Deputados atendeu ao pedido da Justiça, né, uma ordem judicial do STF, determinou a cassação do mandato parlamentar e no dia seguinte também a cassação ali, o cancelamento do passaporte diplomático de Alexandre Ramagem. Não só Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, Márcia, os documentos dos familiares também foram cancelados, das esposas de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, também dos filhos dos dois, viu? Agora, só lembrando que Eduardo Bolsonaro, ele ainda é réu num processo no Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo, né, por ter tentado atrapalhar o julgamento da trama golpista contra Jair Bolsonaro. Alexandre Ramagem está foragido, já foi condenado, mas então os dois ali tem essa questão toda ainda na justiça, estão foragidos, então tudo vai depender ali de um pedido do Brasil. No caso de Alexandre Ramagem, um pedido para que seja aberto ali, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já pediu que inicie o processo para abertura de pedido de extradição, né, por parte do governo brasileiro aos Estados Unidos, no caso de Alexandre Ramagem, porque ele já foi condenado. Eduardo Bolsonaro, ele ainda não foi processado, o processo ainda está em curso, ele é apenas réu, então no caso dele não há nada o que se fazer por enquanto, apenas o mandato ali como parlamentar não pode mais ser exercido, né, porque segundo a corte ali não há legalidade no exercício de uma função parlamentar fora do território nacional. Márcia. Agora, Janaína, falando em família Bolsonaro, Alexandre de Moraes já autorizou a cirurgia do ex-presidente, né? Ele deve passar nos próximos dias, mas ele negou o pedido de prisão domiciliar. Já se sabe que dia vai ser a cirurgia, como é que ela vai ser feita? É uma hérnia, né, que ele vai realmente retirar. Isso, né? Porque na cirurgia, no exame,
No último exame que Jair Bolsonaro foi submetido, um ultrassom identificou 2 hérnias inguinais. A equipe de Jair Bolsonaro, a equipe de médicos que acompanha Jair Bolsonaro, diz que essas hérnias devem ser tratadas, porque isso acaba complicando o quadro de saúde dele com relação às últimas cirurgias abdominais das quais ele foi submetido, né? Umas crises de soluço que impedem ele de respirar, por exemplo, de se alimentar, tem crises de vômito, enfim. É uma cirurgia que a equipe de Bolsonaro tinha pedido com urgência, segundo o relatório médico do ex-presidente, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não há urgência, isso acatando a perícia médica que foi feita pela Polícia Federal. Não tem ainda uma data para essa cirurgia. Os advogados de Jair Bolsonaro dizem o seguinte, que tudo depende dos médicos de Jair Bolsonaro, não depende mais dos advogados, da defesa, então por isso ainda não informou ao ministro Alexandre de Moraes que data que essa cirurgia pode acontecer. Porque só lembrando, quando o ministro decidiu autorizar essa cirurgia, mas em caráter eletivo, não urgente, ele pediu que a defesa informe, então, qual é a data melhor para que essa cirurgia seja feita. Então, isso ainda está sendo analisado pelos médicos. É uma equipe de médicos extensa que acompanha Jair Bolsonaro, então todos precisam estar prontidão, todos precisam vir a Brasília, nem todos moram em Brasília, todos precisam estar aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é atendido no Hospital DF Star. Então, ali precisa estar toda a equipe de médicos, tem mais de 5 médicos nessa equipe, então isso tudo está sendo ainda preparado para depois sim informar ao ministro Alexandre de Moraes que dia que essa cirurgia pode ser feita. Só lembrando também, Márcia, que amanhã, dia 23, está marcada uma entrevista, a primeira entrevista a um veículo de imprensa que Jair Bolsonaro vai conceder. Essa entrevista depois que ele foi preso, né, já ali cumprindo a pena na trama golpista. Então, provavelmente que essa cirurgia, se a data for informada, seja informada após o dia de amanhã, após ele conceder essa entrevista, a primeira entrevista à imprensa, viu, Márcia? É verdade, Jana. Inclusive, os médicos também soltaram uma nota ontem, os médicos do ex-presidente, dizendo que eles vão aproveitar o procedimento. Além das hérnias, eles também pretendem tratar as crises de soluço que Bolsonaro está passando. Segundo os médicos, ele passa 40 minutos praticamente com episódios de soluço ininterruptos. Então, é uma situação que incomoda muito, atrapalha, ele tem ânsia de vômito por conta disso. Então, esse procedimento também seria feito durante a mesma cirurgia de hérnia, para retirada dessas 2 hérnias. E também, eles falaram que o intestino do ex-presidente está ficando prejudicado por conta também dessa situação. Então, eles também devem fazer, parece que o intestino, segundo a nota diz, está se projetando para fora da parede abdominal durante ali o que vai ser feito, né? Uma pressão interna do abdômen por conta da hérnia. Então, é realmente uma situação delicada. A data da cirurgia ainda não foi divulgada, mas deve ser nos próximos dias, ou não se sabe também, né? Tem essa questão de época de Natal, Réveillon, né, Jana? Talvez eles deixem para começo de janeiro, por conta de folgas, né, dos médicos, acredito eu. Então, tem essa entrevista que você citou que acontece amanhã. E é isso, agora a gente aguarda então os próximos laudos médicos e os próximos pedidos da defesa para marcar essa cirurgia. Obrigada, Jana. A gente volta com você já, ainda hoje aqui em Tempo Real. Vamos chamar a nossa analista do dia, Ana Beatriz Rich. Boa tarde, Aninha. Obrigada por estar sempre com a gente aqui. Primeiro eu queria falar com você sobre o passaporte diplomático que foi cancelado de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. Um fim de ano muito difícil para a ala mais bolsonarista ali, extrema, né? Eles não gostam que a gente use essa palavra, mas é a ala mais raiz bolsonarista. Foi um fim de ano difícil, com perda de mandato, com alguns ganhos para Lula. Como é que você analisa aí o fim de ano para a família Bolsonaro, Ana? Boa tarde, é um prazer estar aqui também. E olha, o que a gente pode dizer é que a família Bolsonaro não terá um Natal muito feliz esse ano. Como você mencionou, muitas coisas aconteceram nesses últimos meses, a iniciar com a condenação do ex-presidente, a sua prisão, uma série de episódios muito lamentáveis, para se dizer o mínimo, independente de qualquer ideologia, e ainda a cassação do Eduardo Bolsonaro nesse momento. Com relação ao passaporte, eu entendo que nada mais natural do que a cassação de um passaporte diplomático daquele que perde o seu mandato. Lembrando que, quando a gente fala de passaporte diplomático, é só quando há efetivo
mandato vigente. Ou seja, a partir do momento que ele deixa de figurar como deputado por conta da cassação, esse passaporte tem que ser revogado mesmo, e não só dele, como da família toda dele. Com relação ao ex-presidente, a gente vê que ele está passando por um momento realmente difícil em razão dessas questões de saúde, que, como você colocou, são muito desagradáveis. Qualquer pessoa que tem soluço sabe o quão chato é estar com soluço. Então, que bom que ele vai conseguir já resolver mais este problema no procedimento que já foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando que este procedimento foi autorizado porque houve uma perícia médica feita pela Polícia Federal atestando a necessidade desses procedimentos. Não se confiou apenas na palavra dos médicos do ex-presidente. Agora, como você mencionou, é a gente aguardar que essa cirurgia seja feita e que ocorra sem qualquer intercorrência. Obrigada, Ana. A gente volta já já com você com mais análise.